Boa tarde a todos que acompanham o nosso podcast sobre as psicoses, Seminário 3 do Lacan, que acontece entre o ano de 1955 e 1956. Participa desse podcast a doutora Roberta Rosa Portugal, professora da UEPB, especialista em linguística, especialista em análise do discurso, escritora, e eu, Ana Celeste Casulo, psicóloga psicanalista, mestre em Psicologia e Sociedade pela Unesp de Assis. Vamos para a segunda parte, que é intitulado A Temática e a Estrutura do Fenômeno Psicótico, de um Deus que não engana e de um Deus que engana. Agradecer o convite e iniciar a leitura. No outro dia, vimos na minha apresentação um doente grave. Era um caso clínico que eu certamente não tinha escolhido, mas que de algum modo fazia o inconsciente funcionar a descoberto em sua dificuldade de entrar no discurso analítico. Ele o fazia funcionar a descoberto porque, em virtude de circunstâncias excepcionais, tudo que o outro sujeito haveria entrado no recalque encontrava-se nele suportado por uma outra linguagem, essa linguagem de alcance bastante reduzido, chamada dialeto. No presente caso, o dialeto curso havia funcionado para esse sujeito em condições que acentuavam mais a função de particularização própria de todo o dialeto. Ele tinha, com efeito, vivido desde a sua infância em Paris, filho único, de pais extremamente fechados, dentro de suas próprias leis, e usando exclusivamente o dialeto curso. As querelas perpétuas dessas duas personagens, seu pai e sua mãe, manifestações ambivalentes da extrema afeição deles e do temor de ver chegar a mulher, um objeto estranho, prosseguiam a descoberto, mergulhando no modo mais direto na sua intimidade conjugal. Tudo isso em dialeto curso. Tudo o que se passava dentro de casa não era concebido senão em dialeto curso. Havia dois mundos, o da elite e o do dialeto curso, e depois que se passava fora. Essa separação não estava ainda presente na vida do sujeito, e ele nos contou a diferença de suas relações com o mundo, entre o momento em que ele estava diante de sua mãe e o momento em que ele passeava na rua. O que resultava disso é o caso mais demonstrativo. Disso resultavam duas coisas. A primeira, visível na anamnese, é a dificuldade que ele tinha de tornar a evocar o que quer que seja no antigo registro, isto é, de se exprimir no dialeto da sua infância, o único que ele falava com sua mãe. Como eu lhe pedisse que se expressasse nesse dialeto, que me repetisse as falas que ele tinha podido trocar com o seu pai, por exemplo, ele me respondeu: eu não posso botar isso para fora. Por outro lado, via-se nele uma neurose, os traços de um comportamento que deixavam entrever um mecanismo que se pode dizer, em um termo que emprego sempre com prudência, regressivo. Em particular, sua maneira singular de praticar sua genitalidade tendia a se confundir no plano imaginativo com uma atividade regressiva das funções excrementícias. Mas tudo que era da ordem do que é habitualmente recalcado, todo o conteúdo expresso comumente por intermédio dos sintomas neuróticos, estava ali perfeitamente límpido, e eu não tinha nenhuma dificuldade em fazer com que ele o exprimisse. Ele o exprimia tanto mais facilmente, pois isso era suportado pela linguagem dos outros. Utilizei a comparação de uma censura exercida no jornal, não só de tiragem extremamente limitada, mas redigida em um dialeto que seria compreensível apenas para um número extremamente reduzido de pessoas. O estabelecimento do discurso comum, eu diria, quase do discurso público, é um fator importante na função própria do mecanismo de recalque. Este depende em si mesmo da possibilidade de conciliar no discurso
um certo passado da fala do sujeito, ligado, como Freud sublinhou, ao mundo próprio de suas relações infantis. É precisamente esse passado da palavra que continua a funcionar na língua primitiva. Ora, para esse sujeito, essa língua é seu dialeto corso, no qual ele podia dizer as coisas mais incríveis, lançar, por exemplo, ao seu pai, se você não for embora, eu vou pôr você no olho do mal. Essas coisas que também teriam de ser ditas por um nevrosado que deve ser construído sua neurose de maneira diferente, estavam a descoberto no registro da outra língua, não somente dialetal, mas interfamiliar. O que é um recalque para o neurótico? É uma língua, uma outra língua que ele fabrica com seus sintomas, isto é, se é um histérico ou um obsessivo, com a dialética imaginária dele e do outro. O sintoma neurótico desempenha o papel da língua que permite exprimir o recalque. É justamente aquilo que nos faz ver claramente que o recalque e o retorno do recalcado são uma só e mesma coisa, o direito e o avesso de um só e mesmo processo. Essas observações não são estranhas ao nosso problema. Ana, está desligado esse microfone. Roberta, você gostaria de explicar para as pessoas o que é um dialeto, né? Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo, eles não sabem o que é um dialeto. A gente entende a partir da linguística, dos estudos da linguística, que a gente tem um dialeto como uma forma como um grupo utiliza determinada linguagem. Nesse caso que ele está colocando aqui no texto, é um idioma, pelo que eu entendi, familiar. Né? É um idioma, não chega a ser um idioma, porque o idioma ele é falado por uma comunidade maior, né? Aí seria essa a diferença entre o idioma e o dialeto nesse sentido. Pelo que ele está colocando, é uma forma daquela família se comunicar. Aquela família criou uma maneira específica, né? Que seria o que a gente chama de dialeto, que seria usada por uma comunidade, né? Uma forma de uma comunidade se comunicar. E aí me parece que ela é formada a partir de outras línguas, né? Desligar. Eu estava vendo, nós estávamos fazendo uma pesquisa, a professora Roberta e eu, sobre o dialeto corso, né? Que a gente não viu falar, nunca ouviu falar nisso. E esse dialeto, ele é uma variação do italiano, né? Que ele é falado em Córcega. É uma variação do italiano com influência do francês e de línguas locais. O corso é classificado como uma língua regional para a lei francesa. É quase universalmente aceito que o corso é tipologicamente, tradicionalmente, ítalo-românico. Mas sua posição específica é mais controversa. Alguns estudiosos argumentam que o corso pertence aos dialetos italianos do Centro-Sul, enquanto outros são da opinião de que ele é intrinsecamente falado em países como em outros países, né? Como, por exemplo, argumentam que ele pertence ao Centro-Sul da Itália, enquanto outros argumentam que ele pertence à variação dialetais da Toscana, da região da Toscana. Porque, assim, na Itália, você tinha vários dialetos. A Itália, ela não era uma língua. Pasolini, ele fala muito disso, fala muito sobre isso. Eu vou colocar depois para vocês assistirem sobre a língua italiana. Havia várias variações linguísticas, e uma coisa que elas eram muito diferentes uma das outras, e que nem
o fascismo conseguiu, né, centralizar, destruir esses dialetos, mas o fascismo do consumo, que ele vai dizer, que ele vai nomear de fascismo do consumo, ele conseguiu destruir esses dialetos que eles eram falados, eram várias línguas. Dizem também, né, que esses dialetos eles estavam próximos ao sul da Sicília, da Calábria, de Gênova, né, da Sardenha, e por aí vai. Essa variação do italiano, né, ele tradicionalmente é um espectro e linhas divisórias entre eles, né, que existe um espectro e linhas divisórias entre eles. Eram tênues o suficiente para que os moradores locais precisassem de um pouco mais de uma mudança de registro para se comunicar em um ambiente oficial, tuscanizar a sua língua, como as elites corsas teriam dito em vez, né? Parla-te em crusca, fala em corso, né? Do nome da academia dedicada à padronização da língua, permite uma prática, não a troca de códigos, mas sim uma mistura de códigos, o que é bastante típico nos dialetos italianos continentais. A Itália era percebida como diferente do corso, mas não tanto quanto as diferenças entre as duas primeiras, né? Entre o norte, o sul de Córcega, e entre o que os povos nativos falavam. Hoje, ele é o resultado dessas vicissitudes históricas que transformam a língua em um tipo de idioma que tem uma forte semelhança com o toscano medieval, falado por Dante no livro Boccaccio. Se você pega alguns livros de Pasolini para ler, e se você pega para ler alguns livros, né, do Dante, você vai perceber que existem outras palavras, outra fonética que é inserida, que é totalmente diferente daquele italiano clássico. É como se fosse ele é um tipo de regionalismo, mas ao mesmo tempo ele não é, né? O que faz com que realmente essa família ela se mantivesse em uma linguagem própria. Porque se eles estavam vivendo na França, completamente longe, né, da região de onde vem essa forma, né, de falar, então ele ficava entre o francês e o corso. Né? Em casa eles falavam corso e fora ele falava o francês, pelo que deu para entender. Porque, eu procurei saber que paciente é esse, também é mais um caso, né, que Lacan analisa. Procurei, não achei referências de que caso é esse. Professora, gostaria de colocar alguma coisa? Não, só para fechar nesse ponto da questão da linguagem, a gente entende que a língua, ela passa por variações. Então, você tem, nesse caso, né, me parece que o italiano, ele vai ser falado de maneiras diferentes. A gente tem uma língua chamada de língua italiana. Mas essa língua italiana, ela é realizada de formas diferentes. Essas diferentes formas de se falar o italiano, a gente chama de dialeto. E aí, nesse caso desse exemplo, me parece que é uma mistura do italiano com o francês, né? Me parece que aquela família misturava as duas línguas a ponto de fazer um dialeto que seria composto por um léxico francês e também por um léxico italiano. Talvez por semântica e por fonética também, né? Italiana e francesa. Eu acho que é isso. Por aí, né? Porque são regiões que elas são
vão pegando. A Europa ela é muito pequena, né? E aí as coisas elas vão sendo, porque é muito pequena a Europa. Então as fronteiras elas vão delimitando, né? A forma como cada população, né, vai ler o seu próprio idioma. Nessa introdução, a gente vai ficar hoje na introdução, porque é muita coisa, e para para quem tá participando do curso e precisa acompanhar devagar, porque é muita informação. A gente acabou de dar uma informação gigantesca, a professora Roberta e eu aqui, para poder entender a forma de falar, né? Eu acho que até até isso entra, inclusive, a questão geográfica, né, da própria Europa, do velho mundo, o tamanho do velho mundo, né? Se a gente pensa que a Espanha é do tamanho do estado da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Quando você pega e coloca no mapa, se você divide o mapa do Brasil, você vai ver que é do tamanho de determinados países, né? Para vocês terem uma ideia da extensão e essa coisa da fronteira, né? Fronteiriça também, né? Da psicose e a neurose, né? Porque me parece que é um paciente que ele passeia em fronteiras. Enfim, esse texto, né? Ele tem como palavras-chave a questão do significante, né? Do sentido simbólico da linguagem, né? Tanto para a neurose quanto para a psicose. Nesse seminário, Lacan ele vai explorar a estrutura com um foco principal na paranoia e na esquizofrenia. Ele se utiliza de vários casos, como Daniel Paul Schreiber, um juiz alemão, escreveu Memória Doente dos Nervos, que a gente já falou sobre isso, existe um filme, para quem tiver curiosidade de assistir, que também está na nossa página no Facebook, né? E aí ele vai ilustrar várias ideias daquilo que Lacan vai nomear como estrutura da psicose e aquilo que ele vai chamar de forclusão do nome do pai, um conceito central em sua teoria sobre a psicose, né? E que se refere à rejeição radical de um significante fundamental, o nome do pai, que em condições normais organiza a realidade simbólica do sujeito. Na psicose, essa rejeição leva a uma desorganização do simbólico, resultando em delírios, alucinações e produções de neologismos, que são novas palavras que vão sendo criadas pelo sujeito. Nesse neologismo, a compreensão dessas palavras é única e exclusivamente daquele sujeito que cria aquela palavra. Não faz sentido para mais ninguém, nem para o analista, nem para a equipe que trata, nem para a família, né? Mas para ele, e talvez, se ele consegue compartilhar isso com mais algumas pessoas, para um pequeno grupo, né? Mas é a invenção de uma forma de falar, de uma forma de dizer, né? Em que não entra numa ordem simbólica, né? É como a gente costuma dizer, a palavra mata a coisa. Na psicose, não. A palavra, ela não mata a coisa. A palavra, ela se torna da ordem do real. Ela não é mais simbolizada. A gente não tem como compreender, a gente não tem como interpretar
a questão dessa linguagem. Esse texto, ele é uma parte muito importante de um Deus que engana e de um Deus que não engana. Né? Por quê? Porque, veja só, lá que a gente vai discutir a relação entre a verdade, a mentira e a estrutura do simbólico. Ele se inspira tanto na filosofia de Descartes, particularmente na ideia do gênio maligno, um Deus que engana, que Descartes usa como hipótese para questionar a certeza do conhecimento, né? Eu sei, logo eu penso logo sou. A certeza do conhecimento, né? Que Lacan contrasta essa figura com a ideia de um Deus que não engana, que representa a garantia de uma ordem simbólica estável. Eu acho que um ponto-chave nesse texto é a gente prestar atenção, né? O Deus que engana, que representa a instabilidade e a incerteza do campo simbólico nas psicoses. Na psicose, o sujeito experimenta uma ruptura com a ordem simbólica, o que pode levar a uma sensação de que uma realidade é enganosa, manipulada por forças externas, como no delírio de Schrödinger, que ele acreditava estar sob controle de Deus, né? O que o neurótico ele consegue fazer, né? Ele consegue fazer essa separação. Ele consegue entrar, compartilhar os signos, né, da linguagem, por mais mal entendido que seja, mas ele consegue interpretar as coisas tal como elas são, mesmo com mal entendido da linguagem. Então, tal rejeição permite também afirmar que o indivíduo preso em uma relação imaginária especular, a gente já falou sobre a fase do espelho também. Quem tiver curiosidade, procura, pode dar uma procurada, né, na nossa página, tanto no YouTube quanto no Facebook, sobre a questão do espelho, né? Uma imagem especular com alteridade. Sentirá isso em uma forma de fenômenos intrusivos no próprio corpo e na linguagem. A relação especular sempre presumirá uma simetria, uma ilusão de semelhança entre o eu e o outro de referência, e o outro referenciado, na relação formada e dual da criança com sua mãe. Experiência primeira de satisfação e de frustração. O eu assumido de modo puramente instrumental, o sujeito fala literalmente com o seu eu. Caracteriza para Lacan uma questão da relação do objeto fundamental, erroneamente, no desconhecimento da importância da ordem simbólica, que acarreta automaticamente uma confusão no plano imaginário e no plano real. Autenticar ou corroborar tudo que o sujeito produz no nível imaginário poderia levar ao desencadeamento de uma crise, né? Se você vai lá só reforçando aquilo, né? Preciso, durante a análise, quem faz análise é aquela parte chata, quando o analista fala, olha, não é bem assim. Vamos olhar por esse outro ponto de vista, né? Que é não autorizar o sujeito o tempo inteiro diante daquilo que ele imaginou. Analista que se presta às identificações imaginárias estaria fornecendo uma transferência erotomaníaca ou persecutória. A gente vê muito isso que está acontecendo na psicologia. Aí eu vou fazer uma crítica aos meus colegas identitários, tá? Que eles acreditam, por exemplo, se você é mulher, é preta, você tem que fazer análise com a mulher preta. Se você é gay,
você tem que fazer análise com gay. Se você é lésbica, e isso vai variando de acordo com a quantidade de gêneros que foi criando, né? Que isso, para o paciente, não tem importância alguma, né? O analista, ele é um funcionário do inconsciente. Ele tem que fazer funcionar o inconsciente do paciente. Ele não pode cair, né, nessa transferência a partir da erotomania, né, ou transformar isso em algo perceptório, porque o analista, ele, no final, o que é um analista, se não alguém que vai facilitar um processo entre o sujeito e o seu próprio consciente, para que ele possa dar um nome ao gozo, fazer pequenas modificações em relação a isso, começar a mudar essa forma, a deslocar, encontrar esse nome e depois jogar fora. Né? O fim de análise é quando o analista ele passa a se tornar desnecessário. E essa é uma parte muito difícil, né, do sujeito, ele ter que se haver com isso, né? Ter que se haver de que ele vai ser colocado nesse lugar de resto. Lacan também nos adverte que seria o resultado de um manejo imprudente da relação do objeto, o Deus que não engana. É o que a gente está vendo hoje, muito na psicologia, com essa militância, né? Que, com perdão da palavra, eu vou usar uma palavra forte, que às vezes acaba sendo uma relação um tanto quanto estúpida, né, com a psicanálise, porque não é disso, né? É a mesma coisa, por exemplo, eu vou estudar uma língua, vou fazer aquela pessoa, a cor daquela pessoa, a raça daquela pessoa, a orientação dela, pouco importa. O que importa é aquilo, a função que ela vai exercer. Né? E de uns tempos para cá, a psicologia ela vem fazendo esse manejo imprudente em relação de objeto, se colocando nesse lugar do Deus que não engana. Né? Então, ele representa a confiança, estabilidade simbólica, na paterno, nome do pai, etc. e tal. Que não faz bem para o paciente. Né? Ele não vai, no mínimo, o que ele vai conseguir é um engodo maior daquele que o paciente já chega com ele. Né? Em condições normais, o sujeito confia na ordem simbólica para estruturar sua realidade. O imaginário, a forma como esse analista se apresenta, nada disso ele tem a ver. Né? Por que a gente bota o sujeito no divã? Né? Que é para ele nem ver a gente. Né? Ele não precisa estar olhando para a gente. Né? Ele precisa estar ouvindo e ouvindo aquela voz que vem do divã. Na psicose, essa confiança é abalada devido à foraclusão, nome do pai, né? E aí é o paciente que nunca vai para o divã. A função, e aí você vai, Lacan, ele vai construir, vai tentar compreender a função do delírio. Lacan argumenta que o delírio na psicose é uma tentativa de restabelecer uma ordem simbólica. Schreber, ele vai nos mostrar isso. Ele constrói um sistema delirante para lidar com a ausência do nome do pai e recuperar um sentido de realidade. E a relação de Descartes, Lacan ele usa a dúvida cartesiana para discutir como a certeza e a verdade são construídas no campo simbólico. Enquanto o Descartes está em busca de uma certeza indubitável, Lacan sugere que a verdade no simbólico é sempre parcial e estruturada por uma linguagem. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Nesse texto, a introdução, né, de um Deus que engana, de um Deus que não engana, é a reflexão profunda sobre a natureza da verdade, da mentira e da estrutura simbólica.
especialmente no contexto das psicoses. Lacan mostra como a forclusão do nome do pai pode levar a uma ruptura completa da realidade, mas também com o delírio. Pode ser uma tentativa de reconstruir um mundo simbólico estável. O caso do dialeto corso é a língua externa. Lacan menciona esse caso para discutir como a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas também uma estrutura que organiza a realidade do sujeito. O fato de o paciente falar um dialeto em casa e outro fora de casa, né, revela uma divisão no campo simbólico, que pode ser relacionada à sua estrutura psíquica. E aí a gente também pode pensar muitas questões, assim, a coisa do estrangeiro, né, que vai para terras distantes, que em casa fala o seu idioma e que fora ele fala outro idioma, né? A professora Roberta, que já estudou bastante fora do país, ela deve saber melhor do que ninguém falar sobre isso, né? Quer falar um pouco sobre essa, né? Falar o português com a família, com a lista, etc. e tal, e o espanhol, né? Quando estava na Espanha, quando estava no México, quando estava na Bolívia, e etc. e tal, né? Como é que é isso? Como é que é essa mistura aí? É outra língua, né? É uma língua estrangeira, então a gente não. Por mais que a gente fale bem, por mais que a gente estuda, nunca é a nossa língua, né? É sempre a língua do outro, é sempre uma língua adicional. Eu acho que eu sentia muito a. Assim, uma coisa é falar minha língua, outra coisa é chegar na universidade para dar aula e falar na língua do outro. Então, não é a mesma, não é a mesma vivência, né? A intimidade com a língua é diferente, então o cuidado é diferente. A gente fala com mais atenção, então o estado de alerta, eu diria assim, o estado de alerta é maior, né? Porque a gente está numa outra língua, né? No outro espaço. E sobre morar fora, eu acho que é uma experiência, desde o ponto de vista de aprender a língua, não há outra melhor, né? Porque você está o tempo inteiro exposto àquele idioma, então você não tem a sua língua materna para falar. É como se você não pode acessar, porque o outro não vai te entender. Então a comunicação ela não seria estabelecida. Então a sua língua ela fica à deriva, né? O que há fica à deriva no sentido de você da fala com o outro, né? Porque ela está ali com você o tempo inteiro porque ela te constitui enquanto sujeito. Mas enquanto instrumento de comunicação ela não pode ser posta. Então é um desafio, né? Fantástico, inclusive. E era justamente isso que acontecia com esse paciente, né? O corso era a língua materna dele, né? Enquanto isso, existia em casa, eles falavam dialeto corso. E fora, a língua externa. Lacan, ele menciona esse caso para discutir como a linguagem não é apenas o meio de comunicação, mas de organização do sujeito. A palavra-chave é isso que a gente diz, né? A linguagem como estrutura simbólica. É a linguagem que vai estruturar o sujeito simbolicamente. O que importa é a linguagem, né, que vai ser utilizada para esse sujeito. Para Lacan, a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, mas o próprio tecido do simbólico que estrutura a realidade do sujeito. O uso de duas línguas diferentes, ou um dialeto em uma língua, pode refletir na divisão na relação do sujeito com o simbólico, né? Em casa, o dialeto corso pode ser associado ao universo familiar, íntimo, e talvez regido por uma lógica que é diferente daquela língua que foi falada fora de casa, né? Que está mais vinculada ao mundo social, né? As normas simbólicas. No contexto da psicose, Lacan fala da forclusão.
que é a rejeição de um significante fundamental que organiza a realidade simbólica. A gente percebe esse discurso na pós-modernidade o tempo inteiro, né, Roberta? A gente, às vezes, até a gente conversa muito sobre isso, né? De como o tempo inteiro a gente, por mais que tente se fazer entender, existe algo nessa pós-modernidade, né, que se faz às voltas de uma forclusão, né, de você falar e o outro que está totalmente forcluído da realidade vive a sua, está tão ensimesmado que ele não percebe aquilo que o outro está falando, né? O outro fala A, ele entende B. O outro ele entende convite por demanda, ele entende desejo por o desejo por algo nocivo, ele traduz como cobrança, né? Então você vai ver na pós-modernidade isso muito claro, essa forclusão do outro o tempo inteiro. Enquanto um fala a língua do amor, o outro está entendendo isso como uma cobrança, né? Essa forclusão pode levar a uma fratura simbólica, fazendo com que o sujeito não consiga integrar plenamente as diferentes dimensões da linguagem e da realidade. Então, não adianta, o outro vai lá tentar explicar, olha, você entendeu errado, não foi bem assim, eu tentei falar isso, mas não adianta, porque o outro forflui. Ele usa duas línguas, né? Que pode ser um sintoma dessa fratura. E é isso que Lacan chama para que a gente possa perceber quando o sujeito é psicótico, quando o sujeito é neurótico. Né? Sujeito psicótico, você vai morrer de explicar o que você está tentando falar, ele não vai entender. Porque para ele, o universo, ele não vai compartilhar do mesmo universo simbólico do outro. Ele tem o próprio universo simbólico. E ele não consegue, de forma alguma, estabelecer uma mediação entre eles. Ele mistura as coisas. É o imaginário dele, né? Quem vai dizer o que o outro falou. Você diz, olha, eu não falei isso. E a pessoa falou sim, né? E é a linguagem da própria psicose, né? Ela traz essa característica. Quer colocar alguma coisa, Roberta? Na análise do discurso, a gente costuma dizer que a língua ela nem sempre comunica. Porque como ela, para a gente, ela é dividida, né? Assim como o sujeito é dividido, ela sempre pode produzir uma outra interpretação. Então, a gente pouco sabe o que diz, mas com certeza a gente não sabe o que o outro entendeu do que foi dito. Ele pode ter entendido algo completamente diferente do que a gente imaginou, justamente pelo caráter simbólico da língua. Lacan tem uma frase, né, que ele diz assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Sim. Né? Ele fala. E ele assumir essa posição. Eu falo, se o outro vai entender ou deixar de entender, o problema é dele, não é meu. Eu sou responsável apenas por aquilo que eu digo, não pelo que o outro vai entender. E olha lá, né? E na análise do discurso a gente ainda disse que talvez a gente nem seja responsável justamente porque a gente é constituído pelo inconsciente. Pelo inconsciente. A gente né? pode falar sem consciência do que está falando. Isso. A linguagem materna e a linguagem do grande outro. O dialeto corso falado em casa, né, pode ser associado à linguagem materna, ou seja, ao universo primário e familiar daquele sujeito. Já a língua falada fora de casa representa o grande outro simbólico, o campo da lei, da cultura e da ordem social. Na psicose, essa divisão pode se tornar radical. O psicótico ele não vai conseguir lidar muito com isso, né?
O neurótico, ele lida muito bem com isso, né? Como esse exemplo que a Roberta coloca, né? Ter mais cuidado, porque a língua que você está falando é do outro, mas ele consegue lidar com essa forma sem que se torne uma radicalidade na vida dele. Ele se mantém estável, mesmo em uma ordem cultural e social diferente daquela que ele foi criada, falando inclusive uma outra língua. O neurótico ele consegue fazer isso, né? Já para o psicótico isso se torna uma atividade muito mais complicada. Como o sujeito não consegue, porque ele mal consegue, né? Ele mal consegue se inserir no próprio discurso daquela realidade e daqueles signos sociais e culturais que ele faz parte, imagina aquilo que vem do outro, que vem de fora, que sempre vai ser visto como intrusão. Isso pode levar a uma estabilização da realidade, já que o simbólico não consegue funcionar como mediador estável. E nós temos o delírio como uma tentativa de restauração, porque o delírio, para Lacan, quando o paciente começa a delirar, não é quando ele está pior, né, como a psiquiatria vai colocar, mas é quando o sujeito ele começa a tentar fazer uma costura simbólica daquilo que foi rasgado. Né? No paciente que fala duas línguas, essa divisão linguística pode refletir uma tentativa de lidar com a fratura do simbólico, etc. e tal. Entretanto, dois mundos separados, o familiar e o social. O neurótico ele faz isso e fica tranquilo, ele não vai ter crise por conta disso, certo? Delírio, nesse sentido, pode ser visto como a solução que o sujeito encontra para lidar com a ausência de um significante fundamental, o nome do pai. Por exemplo, ele está relacionado ao tema central do seminário 3, que é a estrutura das psicoses. Lacan mostra como a linguagem e o simbólico são fundamentais para a estruturação psíquica e como, na psicose, a forclusão do nome do pai leva a uma desorganização do simbólico. Né? Para Lacan, essa língua que o paciente falava em casa era a língua materna. Né? Ele estava ali, não, e aquilo que estava fora era o grande outro do nome do pai. Aí, prosseguindo, né? Lacan utiliza o exemplo para discutir como a linguagem pode funcionar de maneira diferente em contextos distintos, como o familiar e o social, e como isso pode refletir numa fratura simbólica, especialmente sujeitos psicóticos. A ideia central é que na psicose é uma forclusão do nome do pai, e que a leva a uma desorganização do campo simbólico. Foi o que aconteceu com o paciente. Ele ficava confuso, né? Essa desorganização pode se manifestar de várias maneiras, incluindo a maneira como o sujeito se relaciona com a língua, fazendo com que o sujeito recorra à produção de neologismos. Aí a gente tem uma outra coisa. Professora Roberta quer falar um pouco sobre neologismo, o que é um neologismo, que as pessoas talvez não saibam o que é. Neologismo seria uma nova palavra sendo inserida dentro de uma língua. Seria como é criado sempre socialmente, né, por uma sociedade, de uma palavra que antes a gente não usava. Então, como analista de discurso, eu entendo que o neologismo, ele é uma palavra criada socialmente a partir de uma de determinadas condições de material de existência. Então, por exemplo, se a gente for pensar na língua portuguesa, a gente tem, assim, duas palavras que eu acho que a gente pode colocar como exemplo de neologismo: bolsonarismo e bolsominions. A gente não poderia explicar, por exemplo, o que é um bolsonarista ou o que é um bolsominion sem pensar nas condições materiais de existência.
sem pensar nas condições históricas, políticas e sociais. Alguma coisa acontecia dentro daquela sociedade para que aquele grupo, aquele povo, criasse essas palavras. Quem criou, a gente não sabe, o minuto, o momento exato, a gente não sabe, mas porque não interessa, né? A gente nunca vai saber a origem. Mas a gente entende qual é a conjuntura política em que isso acontece, quais são as condições. São palavras que aparecem durante o exercício de um determinado presidente, né? Enquanto ele estava no poder, são palavras que aparecem para falar de um grupo, de um determinado grupo que apoia, né? Esse político. Então, são exemplos que a gente pode ver como neologismo. São palavras novas que surgem dentro da língua, de uma língua, nesse caso, a língua portuguesa. Nesse caso, a professora Roberta, ela está colocando o neologismo ainda dentro de um campo simbólico, né? Tem um grupo que vai compartilhar. Mas o que sempre simbólico faz aí Lacan, aí qual é o pulo de Lacan, né? Em relação a isso, ele saca através dos atendimentos que o psicótico ele cria o seu próprio neologismo, ele cria uma língua própria, uma língua que é só dele. E que ele não vai dividir com mais ninguém. Aí talvez seja essa a diferença entre o neologismo e a língua do psicótico, né? E o neologismo do psicótico. O neologismo social, não sei se a gente pode pensar assim, eu não tinha pensado sobre isso, né? Um neologismo e um neologismo específico de um grupo que tem esse traço de psicopatia, né? De psicose, melhor dizendo, né? Psicose. Exatamente. Ele inventa uma palavra. Uhum. Ele vai criando palavras para tentar preencher o vazio simbólico. E não compartilha o sentido dessa palavra com outras pessoas, né? Não compartilha socialmente. Compartilha. Entendi. Não compartilha com ninguém. É uma coisa que é só dele. Uhum. Né? E outra coisa também, a gente, por exemplo, um caso muito engraçado, a gente estava eu trabalhava no CAPS, eu estava com um grupo terapêutico, nesse grupo terapêutico, por mais que eu dissesse, eu não quero misturar os neuróticos junto com os psicóticos, porque as histéricas, elas vão tentar copiar o psicótico, etc e tal, né? Ela vai fazer não porque ela quer, mas porque ela está ela vai se colocar nessa posição de doente. Mas teve um momento engraçado. Uma paciente muito histérica, ela disse que foi comprar alguma coisa e aquilo custou os olhos da cara. E para a gente é uma expressão que significa muito caro. E aí uma outra paciente psicótica, e aí vocês vão ver como é que o psicótico entende a coisa é literal, não tem um mal entendido, né, que nós neuróticos temos. Aí ela começou a rir, fez, gente, tu ficou cega, foi? Né? Porque e aí ela ria muito. Ela disse, como é que foi os olhos da tua cara se eu estou vendo teu olho aí? E aí ela começou a fazer a questionar outra paciente sobre isso. Permitiu também para que a gente explicasse o significado, como ela não estava em crise, mas assim, o meu medo dela entrar em crise por causa disso foi grande, né? Na hora, sozinha, 40 pacientes, um induzir, né? Porque uma coisa que é interessante nas psicoses é a gente que trabalha ou que trabalhou na saúde mental, quando um paciente, um hospital, no CAPS, ele entra em surto, ele induz os outros. Tem dia que a gente diz assim, hoje está daquele jeito, hoje todo mundo chegou atacado. Eles induziam, né? Colocar, que são riscos. Por quê? Porque aquele psicótico que ele tem vamos dizer assim, que ele tem um ego maior,
E aqueles que são mais fragilizados, ele vai induzir a loucura dele no outro. Que é uma coisa, é o caso do Folia D, né, Delírio 2. E a gente pensa, né, na loucura 2, mas existe também as loucuras coletivas. Deixa eu dar um exemplo. Jim Jones, né, a seita de Jim Jones. Vocês procurem, quem estiver escutando, procura saber para ver o que foi aquilo. A família Manson, né, que matou a esposa do cineasta Polanski, que são loucuras compartilhadas que você percebe muito em seitas religiosas, né? E que também pode acontecer em famílias. Uma família inteira pode entrar num único delírio? Pode, eu já presenciei. Né? A gente chega uma paciente chega no CAPS pedindo ajuda para o marido, que o marido trabalhava, era funcionário concursado da prefeitura e ele já tinha sido remanejado de cargo, porque ele já tinha tido atrito com algumas pessoas, só que ele estava tendo atrito porque ele tinha transtorno, né? Então, ele brigava constantemente com as pessoas por não entender o que os outros estavam falando, de não entender esse código universal, né, da cultura, e que ele via, e aí a esposa chega com 2 filhas, muito estranha, a forma delas se vestirem, a forma delas eram as meninas muito tímidas, né, pouco falavam, a mãe muito falante, dizendo que o marido, ele estava estranho, ele estava chegando do trabalho, ele tomava conta, eu não sei se ainda tem na cidade de Campina Grande, mas ele tomava conta de uma desses criadouros de tilápia. E que à noite ele escutava os peixes conversando. Então, nós fomos fazer uma visita na família. Quando a gente chega lá, era a coisa mais estranha do mundo. Todas as paredes cobertas com palavras, todos deliravam. Da mãe ao pai e até os animais que estavam lá. Tinha uma cena assim que eu fiquei meio impressionada, uma tartaruga correndo atrás de um cachorro. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Mas que de uma contaminação inacreditável, né? Então ali o pai, como mais forte, induz a loucura dele para a mulher e ela induziu a loucura para as filhas. Então a família inteira ela passou a delirar. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, não é, professora? Sim, podemos. Gente, mais uma vez, agradeço a audiência de vocês. Dê um like, que ajuda muito o nosso canal. Compartilhem, comentem, para que a gente possa estar divulgando, né, a ciência, né? Se trata de um podcast de divulgação da causa científica, né? A doutora Roberta e eu estamos aqui aos pouquinhos, né? Um pingo no oceano, para tentar trazer um pouco de cultura e um pouco de conhecimento científico das ciências não exatas, né, para a população e ver o quanto é rico, né, a ciência que nós produzimos, né, os diálogos possíveis entre a psicanálise, a linguística, a análise do discurso e por aí vai. Obrigada, boa noite e não se esqueçam de curtir.